Olá, seja muito bem-vindo ao Café com o Perito, mais um café aqui. Nesse episódio, nós vamos conversar com a Rita é da turma 8? 9? 9. Quase que eu acertei. E ela vai compartilhar conosco aqui a história dela dentro da fisioterapia forense, vai se apresentar, e aqui, como a gente já conversou em outros episódios, quem fala é o aluno, eu só fico aqui ouvindo essa conversa e conduzindo. E queria dizer, Rita, que é um prazer imenso ter você aqui. Obrigado por ter aceito conversar comigo aqui no Café com o Perito. E a casa é sua, manda ver. Douglas, eu que agradeço aí o convite para poder compartilhar essa minha história aí com todos. E é uma satisfação estar aqui com você. Obrigado. Bom, Rita, conta para nós aí quem é você, sua história. Bom, meu nome é Rita Mello, eu sou fisioterapeuta, sou formada aí desde o ano de 2002, então já são quase aí 20 anos de carreira. Bom, Deus do céu. Iniciei os meus trabalhos aí na fisioterapia logo que eu saí da faculdade, com alguns meses. Já fui trabalhar num consultório ali na região de Minas Gerais, próximo aí à região ali de Uberlândia. E trabalhei lá durante 2 anos. Depois eu retornei para a minha cidade natal, que é Ipuã. Fica próximo aqui à região de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Uberaba. Está mais ou menos 100 quilômetros aí do entorno dessas cidades que eu estou pontuando. E aqui na minha cidade, na época, 2004, eu abri um consultório, uma clínica de fisioterapia. Na época, eram somente 2 profissionais aqui na cidade, e eu comecei os meus trabalhos dentro da fisioterapia aqui na cidade. Permaneci até o ano de 2020, o ano passado, o ano retrasado, 2020, porque acabou que tive bebê e acabou que eu já estava fazendo toda a minha transição de carreira, então acabou que a gestação veio para simplesmente fechar uma porta e abrir uma nova porta na minha vida. No período que eu trabalhei aí no consultório, no ano de 2011, eu fui convidada aí a fazer parte de um programa de ginástica laboral numa multinacional. Então, cheguei lá, com alguns meses, a empresa me convidou a agregar mais trabalhos na área da fisioterapia do trabalho e ergonomia. Passei a fazer a gestão da análise ergonômica dessa empresa e por lá eu permaneci durante 8 anos, de 2011 até 2018. 2011 a 2018, 7, 8 anos. E lá eu comecei toda a minha trajetória aí dentro da fisioterapia do trabalho e da ergonomia. Depois essa empresa ela foi vendida, a unidade aqui também foi vendida para uma outra empresa, mas eles não continuaram com o trabalho de ergonomia. Acabou que eu fiz alguns meses aí de umas férias forçadas e depois me convidaram aí me chamaram aí para fazer um trabalho de análise ergonômica. Uma empresa de saúde ocupacional me convidou e eu comecei, vamos dizer, eu tive contato com parte de análise ergonômica dentro dessa empresa, certo, mas não tinha tanta experiência. Mas, como sempre, eu falei, vamos lá, vamos encarar mais um desafio aí. E foi onde eu comecei toda essa questão da parte ergonômica e de fisioterapia do trabalho. Entendi. Passei, depois de 2018, a fazer a parte ergonômica e de análise ergonômica em diversas empresas aqui da região. Fiz parceria com algumas empresas de saúde ocupacional. E depois eu criei a minha própria empresa. Então, hoje eu tenho os meus clientes particular, né? Fora dessas empresas terceirizadas, e onde eu presto as consultorias dentro aí da fisioterapia do trabalho e ergonomia. E o ano de 2021, o ano passado, um advogado entrou em contato comigo
que ficou sabendo que eu trabalhava nessa área de fisioterapia do trabalho, ergonomia, e eles estavam com um processo, até ele estava pela reclamada, e ela estava sofrendo um processo trabalhista bem denso, pesado, e se eu poderia, como que eu poderia ajudar eles nessa questão ergonômica. Como eu já tinha assistido todos os seus vídeos e ouvi toda a peritoteca e tudo mais, eu comecei a replicar algumas informações, e ele falou, não, é isso mesmo que eu preciso. Eu falei, meu Deus, agora eu me compliquei, né, porque eu tô falando, mas eu também não sei fazer nada, mas vamos tocar. E aí foi onde eu peguei e comprei seu curso do CZP Primeiros Passos. Ah, tu comprou Primeiros Passos primeiro. Eu comecei pelo CZP Primeiros Passos. Entendi. E depois eu migrei para a questão do CZP Premium, né? Para poder dar continuidade. Mas eu já estava... Sabe aquele ponto que você está no consultório, você já levanta cedo e fala assim, nossa, já vai eu de novo. Aquela vontade de ir para o consultório, ela já não tinha isso mais. Entendi. Eu já estava indo meio que obrigada, sabe? E eu adoro, né, essa área da fisioterapia do trabalho e ergonomia. Em estar em diversas empresas, realizando a parte ergonômica. Hoje você está numa empresa X, amanhã você está em outra, conhecer várias pessoas, vários métodos de trabalho. Então eu gosto muito disso. E acabou que eu fui me direcionando para essa área. Eu lembro que antes eu fazia 3 dias de clínica e 2 dias de consultoria na empresa. Aos poucos eu fui migrando. Eu passei para 3 da ergonomia, 2 na clínica, depois eu passei para 4 para ergonomia, 1 na clínica, até que aos poucos eu finalizei todo esse processo. Então, as pessoas que estão mais ligadas a mim aí sabem o tanto que foi difícil fazer essa transição de carreira. Porque foram 20 anos aí dentro de um consultório e a gente não pode simplesmente virar as costas e deixar tudo para trás, né? Então, eu tive que fazer todo um planejamento. Eu já estava com um planejamento organizado para fazer isso gradativamente. De repente, veio a gravidez. Eu falei, agora eu vou ter que voltar 2 casinhas para trás no jogo e começar de novo. Mas eu falo que as coisas na minha vida acontecem na hora certa. E aconteceu de eu arrumar uma outra fisioterapeuta. Hoje ela fica no consultório fazendo toda a parte de atendimentos aos pacientes e clientes, e eu agora só fico na questão, trabalhando mais em home office e fazendo as visitas de consultorias aí nas empresas que eu presto consultoria, e entrei agora na questão da fisioterapia forense. Então, legal. Hoje, de 3, 4 meses para cá, eu estou mais voltada mesmo para as atividades da fisioterapia forense. Eu gostei dessa tua colocação em relação a você não abandonar o que você já fazia, né? Porque isso é uma dúvida muito comum de quem chega até na fisioforense. Mas eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e fazer uma transição de carreira. Eu sempre digo assim, a gente não mata a vaquinha que dá o leite para comer filé mignon. Você mantém ela ali fornecendo o que ela pode ter de recorrência. Então, quem tem consultório de pilates, quem tem a sua clínica, eu acho que a fisioterapia forense é mais um processo de venda, onde você pega uma área que você não está atuando e pluga na sua vida profissional, né? Eu fiz transição de carreira porque quando foi lá em 2010, eu me formei em 2003. Em 2010 eu estava trabalhando 14 horas por dia. Eu não aguentava mais clínica, hospital, domicílio, estava complicado. E eu fui fazendo a transição. Em 2014 eu fui nomeado a primeira vez. E depois de 2014, quando eu entrei nesse universo forense, eu fiz a pós em físio do trabalho, e aí eu também fui para a área da ergonomia, porque tem muita demanda, né? É uma área que hoje ainda tem muita demanda. Então eu também fiz que nem você aos pouquinhos. E hoje, claro, a minha demanda de trabalho na área forense é 80% do meu trabalho. E 20% eu ainda faço fisioterapia do trabalho, eu não deixo de fazer. Né? O cliente me procura, me pede orçamento, eu vou fazendo, mas é quase que uma demanda espontânea, eu não fico divulgando que eu faço a EP e tal, não, as pessoas sabem, me procuram, clientes antigos e tal.
Mas, Rita, me conta um pouquinho, daí quando você fez essa transição do primeiros passos, você foi para o prêmio, e aí como é que foi assim a questão dos trabalhos ali, desse universo a gente sabe que a fisioterapia forense e a fisioterapia do trabalho, elas se encontram, mas elas não são a mesma coisa. Às vezes as pessoas confundem. Mas eu vou fazer físio do trabalho que daí eu faço só forense. Mas peraí, na físio do trabalho não tem parte de previdência, securitária, criminal. E aí me conta como é que foi essa transição, não transição, mas como é que você plugou isso aí no seu dia a dia como fisioterapeuta? Então, quando começou a pandemia, lá em 2019, 20, como eu falei, eu já estava meio que saturada mesmo de atendimentos de fisioterapia. E acabou que eu fiz uma mentoria na área de fisioterapia do trabalho e ergonomia. Até foi nessa mentoria que eu conheci o seu trabalho. Eu fiz mentoria com a Maria Rita Casagrande, da Resulta Ergonomia, e eu, numa dessas, acompanhando todo o trabalho dela, vocês dois gravaram uma live. E eu achei interessante, eu falei, nossa, que legal. É uma área que, como eu já estou dentro da fisioterapia de trabalho e ergonomia, é mais um trabalho que eu posso agregar a esse trabalho que eu faço e prestar esse tipo de consultoria para as empresas. E acabou que depois eu comecei a acompanhar todo o seu trabalho no Instagram, assistindo suas lives, acompanhando tudo que você coloca na peritoteca. Então eu fiz uma imersão em todos esses conteúdos que você tem nas redes. E aconteceu nesse ano, né, de 2020, eu fazer essa mentoria justamente para deixar a questão da fisioterapia e migrar para a parte da fisioterapia do trabalho e ergonomia. E aí aconteceu de aparecer esse trabalho de um processo trabalhista e eu me vi assim, eu falei, olha, chegou a oportunidade que eu estava precisando para dar o primeiro passo. Então foi onde eu comprei o CZP Primeiros Passos, porque nós precisávamos fazer uma avaliação funcional, também num outro cliente que desse mesmo advogado, e eu me vi apertada na questão da CIF. Uhum. Porque eu tive CIF no curso de pós-graduação de fisioterapia do trabalho, porém só fez pegar mais foguinho aqui na minha cabeça. Porque era um bicho de 7 cabeças a CIF. E hoje, querendo ou não sei se você vai concordar com a minha pontuação, mas hoje é uma porcentagem muito pequena de fisioterapeutas que qualificam, codificam e quantificam os seus documentos com a CIF. Muito pequeno, muito. Eu aqui na minha cidade, eu pego agora, né, que eu estou tendo contato com diversos documentos dos fisioterapeutas aqui da cidade, nenhum deles faz essa quantificação. Utiliza-se a CIF nos seus documentos. Então, depois que eu comecei também o seu curso, eu ainda falei para a fisioterapeuta que trabalha lá agora no meu consultório, que eu não quero que saia nenhum atestado de lá, se não estiver codificado. Boa! É assim que se evangeliza. Não sai nenhum. Faça, se você tem dificuldade, você me avisa, a gente senta junto, a gente faz junto. Isso aí. Então, eu não quero, porque hoje a gente busca o processo de excelência. Eu quero prestar um atendimento de qualidade para o cliente que está lá no consultório. Né? E da mesma forma, quando ele precisa de documentos, porque hoje a gente sabe que, por exemplo, você vai na área previdenciária, você precisa de documentos, você precisa de papel. Então, você precisa ter bons documentos. Então, o que eu falei lá no consultório, todo documento saia daqui com qualidade. Concordo. E aí aconteceu de buscar, no caso, o CZP Primeiros Passos, buscando o seu curso específico de CIF. Uhum. E hoje eu falo que eu aprendi a usar a CIF no seu curso. Porque no curso de pós-graduação, não consegui. Eu sempre digo e brinco, né, que a forma que eu explico CIF é um pouco diferente da forma como seria o correto, né?
Mas eu brinco assim que eu ensino errado, mas você aprende certo. Sim. Eu aprendi a usar CIF com você. Pô, a gente tem um raciocínio linear que precisa ser ajustado assim, para o fisioterapeuta entender onde ele vai chegar com aquele raciocínio, né? Sim. E Rita, me conta um pouquinho da sua experiência dentro do curso aí, em relação assim à comunidade, o nosso grupo, as nossas mentorias. O que tu acha disso aí? Então, depois que eu migrei, né, do CZP, primeiros passos para o CZP Premium, eu me propus a fazer o curso dentro daqueles 2 meses, Daquelas 8 semanas. Porque eu penso o seguinte, quando você se propõe a fazer um curso ou fazer qualquer coisa na sua vida, quando você se propõe a fazer isso, você tem que fazer bem feito. Então, eu tinha todas as a minha agenda cheia, casa para cuidar, filho para criar, meu bebezinho tem 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, então existia toda uma agenda para ser executada. Então, eu me organizava durante o meu dia para justamente ter aquelas horas para assistir o curso. Então, é um curso muito bom, todo o conteúdo muito bom mesmo, coisas assim que eu me surpreendi, porque muitos dos professores que a gente teve contato, não agora nesses últimos anos, mas atrás, eles têm medo de entregar para o aluno materiais, porque eles têm medo do aluno virar concorrente. E você não está virando concorrente, você só está agregando valores ao seu trabalho. Então, você ali é uma pessoa que entrega tudo para os seus alunos, né? Você entrega modelos de documentos, você entrega literalmente o ouro. Tá ali, pessoal. Agora vocês têm que... o caminho é esse. O pote de ouro tá lá. Vão atrás. E o que eu falo na questão também da fisioterapia forense e do seu curso, uma coisa que a gente fala muito é que o advogado e o juiz, ele não veio atrás de você. Você tem que correr atrás deles. Então, para quem quer entrar nessa área, tenha em mente que você vai ter que correr atrás do seu cliente. Da mesma forma que quem está dentro da fisioterapia do trabalho da ergonomia tem que correr atrás do seu cliente. Se você só ficar sentado atrás de uma mesa aguardando o seu futuro cliente te ligar, ele não vai te ligar. Concordo totalmente. Primeiro que ele não sabe o trabalho que você faz. Ele não sabe, não te conhece. Então, você tem que passar a correr atrás do seu cliente. Você tem que saber vender o seu trabalho para os advogados, depois que faz, né, todo o cadastramento aí no tribunal, você tem que correr atrás do juiz para mostrar o seu trabalho. Se você não fizer isso, eles não vão bater na sua porta. Não só na fisioterapia forense, mas em todo o trabalho que você faz. Você tem que fazer a sua venda. Se você não fizer, o sucesso não chega. Concordo totalmente. E no curso, né, Rita, a gente dá muitas ferramentas para vocês irem atrás, né? Tipo, não é uma coisa assim aleatória, né? Poxa, a gente tem aula lá de tudo que é tipo, né? Tem de oratória, tem de marketing, tem de copy, tem de como criar uma lista de e-mail, tem as frases prontas para usar, tem a sabatina para vocês apresentar. Então, assim, realmente tem ferramentas. Só que, claro, você tem que fazer a sua parte, né? Eu não consigo fazer... Eu sempre falo para o aluno, quando ele entra no CZP, eu disse, olha, eu me comprometo com o meu 100%. Eu vou te dar 100% de mim. Os outros 50% é com você. Exatamente. E aí você tem que dar o seu 100% para fechar, né? Senão não fecha. Exatamente. A gente comentou na questão lá do grupo, né? Nós temos esse grupo do CZP VIP aí no WhatsApp, e é um grupo nota 10. Tudo que você posta ali de dúvidas e compartilha com os colegas do grupo, já de imediato tem um outro colega já opinando, te dando sugestões. Então é um grupo muito ativo
E as pessoas, a gente observa, assim, algumas pessoas um pouco mais ativas no grupo, mas provavelmente as pessoas que já estão em campo correndo atrás, né? O que eu penso é o seguinte: você vai fazer um curso desse, você se propõe a fazer, então você tem que se dedicar. E ali a gente percebe, né? De um grupo, tem algumas pessoas aí que já nem estão nele mais, que já estão na área e tudo mais, mas é um grupo muito bom, que a gente troca muitas ideias e agrega muito ao nosso trabalho. Eu sou um adepto de comunidade, né, cara? Eu tenho uma coisa dentro de mim que uma andorinha sozinha não faz o verão, né? Então, assim, ali nós juntos, nós somos vários cérebros pensando em fisioterapia forense juntos, né? Sim. Quando vem aquela dúvida, quando vem aquela opinião, quando vem aquele bloqueio, eu aprendi ao longo dessa caminhada, eu faço mentorias desde 2020. Eu já investi mais de 70 mil reais em mentorias, de todas as maneiras, porque eu entendo que a mentoria é o néctar, é onde você pega a essência. E as coisas que eu... Quando a gente fica travado no como fazer, como que eu faço isso? Você fica travado naquilo, eu já penso, eu vou fazer isso, não dá certo. A pergunta certa não é o como fazer, é quem vai me dar o como. Quando você fica travado, você já esgotou as possibilidades, então você tem que compartilhar isso com mais pessoas, porque aí você vai encontrar quem vai te dar o como. As pessoas têm nível de consciência diferente também sobre determinados estados do processo dentro da fisioterapia forense, alguém está mais adiantado, e às vezes alguém até mais atrasado no conteúdo pode te dar uma sacada, porque ele está tão ingênuo que ele pensa o óbvio. E às vezes a gente, quando está com o conteúdo muito cheio, a gente não pensa mais no óbvio, a gente só quer aquela solução mega complexa. Então eu valorizo demais realmente o nosso grupo ali nesse sentido. De ter uma força na comunidade, né? Então, exatamente. E, Rita, me conta um pouquinho, que nós estava, antes de começar a gravar, que nós estávamos brincando lá, que a gente tem, só para contextualizar para quem está nos assistindo e também para quem está nos ouvindo, nós temos dentro da nossa comunidade uma máxima de compartilhar as nossas vitórias, né? Então, quando a gente ganha uma grana boa, a gente compartilha. E também, quando a grana não é tão boa assim, a gente compartilha igual, porque dinheiro entrando sempre é bom. E a gente chama isso de colheita do dia, porque você plantou isso em algum momento, está colhendo agora. Aí a Rita me largou uma foto, assim, com a mesa cheia de nota de 100 reais, e falou, olha, recebi R$2.700 em 3 atendimentos. Queria que você contasse para nós essa experiência aí de um valor tão expressivo com apenas 3 atendimentos, né? Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, o fisioterapeuta é um profissional mal remunerado e que talvez essa pessoa, para fazer os mesmos R$2.700, tenha que fazer pelo menos, sei lá, se o atendimento dela é R$100, ela precisa fazer 27 atendimentos. Sim. Se nós pensar em alguém que trabalha no hospital, uma aluna falou que ganha R$250 a cada 12 horas trabalhadas. Então a pessoa precisaria trabalhar 48 horas, né? Pelo menos 2-3 dias para fazer esse mesmo faturamento. Então eu queria que você contasse para nós essa experiência aí. Bom, eu moro numa cidade pequena, vamos dizer assim, aqui numa cidade, nós estamos hoje em aproximadamente uns 17 mil habitantes. Então, é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? E aqueles atendimentos, eles passaram a acontecer de uma maneira mais suave, vamos dizer assim, depois que eu conversei com as advogadas e nós mudamos um pouco a tática de oferecer o serviço ao cliente. Eu procurei as 2 advogadas aqui da cidade, elas são irmãs, colegas nossas aí, já de muitos anos, mostrei o meu trabalho para elas, essas 2 irmãs, elas são especialistas aí na parte de advocacia previdenciária, tem uma carta de clientes aí bem grande, e eu mostrei para elas como a fisioterapia forense poderia ajudá-las. E está florescendo cada vez mais a nossa parceria,
Porém, quando nós começamos, há uns meses atrás, o que acontecia? Elas falavam, olha, eu gostaria que você fizesse uma avaliação com uma fisioterapeuta, para a gente poder colocar no seu processo. Aí a pessoa já falava assim, avaliação com fisioterapeuta. Já... tá bom. Aí entrava em contato, eu gostaria de fazer uma avaliação com fisioterapeuta e tudo mais. Aí eu falava, olha, essa avaliação é uma avaliação físico-funcional, nós vamos emitir um parecer ad hoc. Como se... Aí a hora que eu comecei a falar que isso é como se fosse uma perícia extrajudicial, aí já mudava um pouco. Gerava valor. Começou a agregar. Aí eu falei, olha, vamos mudar nossa estratégia. A partir de agora, vocês não vão falar mais para o cliente, nós vamos fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. Você vai falar que você vai procurar um profissional para fazer uma perícia extrajudicial. Vai para o seu processo. Baita sacada. E aí nós começamos a fazer isso. Porque quando o cliente me procurava uma avaliação de fisioterapeuta, qual é o valor do seu trabalho? Quanto custa? Vamos falar assim, né? Quanto custa o seu trabalho? Eu falava um salário mínimo. A pessoa, o quê? Uma avaliação de fisioterapia? Um salário mínimo? É muito caro, eu não tenho condições. Aí a gente começava a explicar e tal, muitos desistiram de fazer, mas enfim, faz parte de todo o processo. E aí, depois que nós mudamos essa sacada das advogadas falar, olha, você vai procurar um profissional para fazer uma perícia extrajudicial para o seu processo. Já entra em contato, eu gostaria de marcar uma perícia com a doutora. Quanto é o valor? R$1.200. Tá ok. Então, mudou a forma de falar com o cliente, mudou totalmente o valor do serviço. Com certeza. Cara, que sacada, Rita. E aí... Porque assim, o cliente, infelizmente, né, a fisioterapia, ela é enxergada ainda, né, choquinho, lampadinha e tal, aí o cara fica pensando, o que isso vai agregar para mim, né, um salário mínimo? Não faz sentido para a pessoa. Agora, você dizer que vai emitir um laudo a partir de uma perícia extrajudicial, e a gente sabe que laudo não é a palavra mais adequada em virtude de que seu laudo sempre é judicial. Mas para o cliente faz diferença. Se você disser que vai entregar um parecer, ele não quer, ele quer um laudo, mas é a mesma coisa. Exatamente. Quer dizer, nós vamos fazer uma perícia extrajudicial e emitir o laudo, cara, isso é uma sacada, demais. E aí nós começamos a seguir essa estratégia. Aquele dia foram avaliados 3 clientes. Um levou toda a documentação para fazer o parecer de viabilidade. Ele levou os documentos, deixou lá, eu dei uma analisada. Depois nós fizemos mais 2 perícias extrajudiciais com dois clientes e cobrei R$1.200 cada uma e mais o restante acho que R$400 do parecer de viabilidade. E a gente fala que como a cidade é muito pequena, as pessoas mais idosas e tudo mais, tem dificuldade com cartão, essas coisas, né? Então, eles pagam em dinheiro. Recebe a aposentadoria, separa, vai lá e paga em dinheiro. Então, aconteceu que eu peguei nas mãos, em 4 horas de trabalho, 4 horas e meia, R$2.700. Cara, eu achei demais aquela foto. Coisa que eu, dentro da fisioterapia, eu nunca tinha ganhado isso em poucas horas de trabalho. E foi... A gente é muito valorizado, né? Porque a nossa assinatura tem um peso monstro, assim. Pro advogado a gente entrega uma bazuca, né? Não é nem um tirinho, é uma bazuca, porque pensa ele dar o start no processo já com toda a parte físico-funcional mapeada da criatura, né? Então, nossa, isso faz muita diferença. Hoje eu continuo com a parceria com essas advogadas, estamos aí trabalhando em outras questões, outros processos, fazendo impugnações, né, de processos que já estavam em andamento. E na questão de precificação, esses advogados sempre me falam, Rita, nós vamos verificar a possibilidade do autor pagar. Se ele não tiver condições, a gente faz isso numa porcentagem no final do processo. No risco, então, né? No risco. Então, por isso que eu faço o parecer de viabilidade antes,
faço a avaliação do cliente, verifico toda a questão documental para verificar se aquele processo ele vai ser viável ou não, porque se eu fizer o contrato com eles no risco, eu também tenho que me precaver. Claro, com certeza. Você não pode entrar numa ação que você não acredita que vai ser viável, né? Sim. E os que têm condições de pagar, os que têm condições, né, de fazer o pagamento, tudo bem. Os que não têm, a gente faz dessa forma. E esse trabalho de impugnação, essas questões, é tudo virtual, né? Você não está indo lá nos escritórios e tal, né? Vocês recebem... Não. Eles mandam a documentação, eu faço a análise aqui da documentação, do processo como um todo, eles mandam, eu faço a leitura processual, e dentro do que eu vou visualizando, eu vou pegando aqui o computador, lançando o que eu vou encontrando, e depois faz todo o descritivo da impugnação. Excelente. Nossa. Caso seja necessário, se a gente faz a avaliação físico-funcional do autor, justamente para colocar também no processo, a fim de confirmar que o autor tem ou não aquelas deficiências e aquelas limitações. Excelente. Cara, que legal, Rita, a sua história em relação à fisioforense. Eu já fui atacado no Instagram uma vez, dizendo que eu era um mentiroso, que onde já se viu o fisioterapeuta ganhar mais de R$1.000 com um atendimento. É porque a forma que eu coloco essa frase é de propósito, é para o cara ficar com aquilo na cabeça. Pô, que mentira cabeluda! E se interessar para olhar para isso, estudar isso. Porque a gente, como fisioforense, a gente não prescreve e não executa tratamento. Então, efetivamente, a gente só vê esse cliente uma vez. Sim. A gente atende ele uma vez, faz a avaliação e emite o parecer. Então, realmente é um atendimento. Então, a valorização do fisioterapeuta forense hoje é muito grande. E é muito legal ouvir isso de você numa cidade pequena, porque isso é um preconceito também. As pessoas acham que só tem trabalho em cidades gigantes. Nossa, tem que ter mais de 100 mil habitantes para ter trabalho. E não, porque pensando na parte previdenciária, tem previdência em todas as cidades, né? Questões previdenciárias. Então, e a fisioterapia forense é muito maior que a fisioterapia, que a perícia trabalhista, né? Então, não é só na área trabalhista. E veja só o potencial que você encontrou em trabalhar na parte previdenciária, né? Sim, mas eu tenho também parceria com alguns advogados que trabalham específicos aí na parte trabalhista. Então, tá rodando aí alguns processos. Na questão dos processos trabalhistas, para mim aqui é um pouco mais complicado, por ser cidade pequena. Então, todo mundo conhece todo mundo é parente de todo mundo, de repente você entra no processo trabalhista e é contra alguém que tem uma certa amizade, influência, então isso acaba acarretando alguns problemas. Alguns processos aí eu preferi trabalhar na forma de jurisconsultoria para evitar essas divergências e conflitos, mas faz parte. A gente sabe que, igual, né, um dia você comentou, fisioterapeuta forense vai sempre estar ali na linha de frente e vai levar pancada. Vai. Então, já tô assim, me acostumando que daqui para frente isso vai acontecer. Vai. Né? Porque na questão o processo trabalhista, ele envolve dinheiro, né, cara? Então, dinheiro, as pessoas discutem dinheiro, né? Então, aquele que tem que pagar fica triste, né, que tem que pagar. E aí ele vai lutar de todas as formas para não pagar, né? Sim, estou tentando prospectar advogados das cidades vizinhas, que para mim fica, pensando nesse ponto, para mim é mais viável. Estou com alguns já contatos aí de advogados, algumas reuniões já agendadas para conversar com alguns deles, algumas presencial, outras online, e seguindo aquelas indicações que você faz no CZP. Entra em contato, manda mensagem, manda WhatsApp, manda e-mail, passou 10 dias, ninguém respondeu, manda de novo. Eu consegui, em 10 que eu mandei na semana retrasada, dos 10, eu repliquei na primeira semana, ninguém respondeu, eu repliquei na segunda semana, e na semana passada, 2 entraram em contato, e nós agendamos aí
uma reunião para a gente falar sobre a fisioterapia forense com eles e tentar fazer novas parcerias. Eu sempre digo, né, que você tem que prospectar e o fato de a pessoa não te responder um WhatsApp, um e-mail, não é que ela tá te rejeitando. Às vezes a pessoa não tem. Pensa quantos e-mails você recebe aí, você que tá assistindo. Sim. Quantos e-mails você recebe na sua caixa de e-mail? Às vezes o e-mail passa desapercebido, né? Ou até o WhatsApp. Cara, eu olho meu WhatsApp, às vezes tem um monte de mensagem aleatória, assim, de coisas, assim, cara, se você não replicar isso, você não vai ter a certeza de que a pessoa assistiu, viu ou não viu, né? Então Sim. tem que estar esperto quanto a isso. Essa questão de prospecção e de novos clientes, novos advogados, já tive um não de um advogado aqui da cidade, não, meus clientes têm condição financeira muito baixa, não vai ter condições de pagar o seu serviço, tudo bem. Então, num próximo, né, a gente conversa um pouco mais à frente, então, né, penso eu que daqui a algum tempo, ele pode ser que ele entre em contato com algum documento meu aí pela frente, ele vai verificar né, a questão do serviço que a princípio ele negou, mas vamos aguardar. Eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Então, estamos trabalhando dessa forma. Essa é uma objeção clássica, né, de que o cliente não tem condições de pagar, né? Até agora, aproveitando o gancho, nós tivemos um caso bem recente. O cliente é na área trabalhista, um reclamante, ele pediu assistência técnica e no momento da avaliação, foi feita a avaliação, tudo, e ao final o cliente perguntou como seria feito o pagamento. Mas o advogado já tinha nos dito que teria que ser por percentual, né, pelo percentual da causa. O que acontece? Essa pessoa ela tem um salário muito alto, tipo na casa dos acima de 15 mil reais, e se a ação for procedente, vai ser uma ação milionária. O cliente tem essa noção. E aí, durante a entrevista, ele disse, olha, eu não me sinto confortável em pagar um percentual, porque eu sei que essa ação pode ser muito alta. E aí, eu não acho justo você receber, tipo, se botar 8%, 80 mil na ação. Eu disse, tudo bem, eu entendo, é totalmente plausível. Você acha que não é justo, ok. Mas eu não posso esperar 5 anos e ainda com a possibilidade de não receber. Então vamos fechar um valor agora? Aí eu disse, vamos. Então, assim, em virtude da complexidade do caso, em virtude de que o processo vai ter 2 perícias e tudo mais, a gente negociou em 3 mil reais. E o cliente pagou, assim, sem chorar. E tem disso também. Às vezes o advogado bota na cabeça, o cara não vai querer pagar o assistente. Só que nesse caso específico, o cliente pagou, ficou confortável e tudo mais. Ele não estava confortável com o percentual. Então, o que você vai fazer? Vai deixar passar um tempo, você liga de novo. Olha, doutor, aparentemente, mesmo que o senhor ache que seu cliente não tem condições de pagar, a gente trabalha no risco. E eu estou vendo muito sucesso em outros escritórios. Quem sabe o senhor vem trabalhar comigo, né? Exatamente. Mas, Rita, nossa, muito bom conversar com você. Muito bom esse nosso bate-papo. Eu sempre peço, assim, para quem está aqui no Café com o Perito, deixar uma mensagem para quem está naquela dúvida de entrar na área, ou está naquela dúvida se a física forense é para mim, se, enfim, alguma mensagem de motivação, assim, em relação à pessoa que tem, olha, você tem uma história linda de quanto você já batalhou, de quanto transição de carreira você já fez uma transição importante, pegou o seu negócio e pivotou, empreendendo agora com uma funcionária. Então, deixa uma mensagem pra gente aí que está nos ouvindo e assistindo aí em relação a isso. O que tu pode deixar pra gente? Bom, eu gostaria de falar para as pessoas que ainda estão em dúvida, né, em ingressar nessa área da fisioterapia forense, eu falo que venham. É uma área que está em expansão agora, nesses últimos tempos.
São poucos profissionais que nós temos na área, então é uma área muito ainda a se explorar, de forma em geral. Hoje, se a gente verificar, não temos, deve ter o quê? Uns 1.000 e poucos profissionais na área, se tiver. Isso se for, assim, oficial, não oficial, né? Oficial, se nós pegar, juntar as duas associações, não dá 300 profissionais. Pegar a Abrapef e a BFF, não dá. Então, é uma área que vem crescendo muito, e é uma área que, igual a gente comentou, se você pensar em remuneração, é uma área que vai te remunerar muito bem. Né? A sua hora de trabalho é muito bem remunerada em relação às outras áreas da fisioterapia. Então, eu falo que quem tem ainda dúvida, não tenham, venham para a área da fisioterapia forense, que é uma área que está crescendo muito, e só que para estar nela, você tem que abdicar de algumas coisas. Abdicar do seu tempo para estudar, que é o importante, fazer o curso, não só abdicar para o curso, mas para estudar depois do curso. Porque a gente precisa estudar muito a lei, né? Nós temos muitas resoluções, muitas leis para estudar, e isso é muito importante dentro da fisioterapia forense. Então, não é porque você fez o curso e parou, não. O estudo continua. Hoje eu estava aqui trabalhando numa impugnação a um laudo, e eu estou buscando novas informações, novas leis que eu possa me basear, algumas resoluções que eu possa me basear. Para quê? Para tentar levar um documento bom ao cliente. Então, eu falo que quem ainda tem dúvida, não tenham. É uma área muito boa. Eu estou adorando, e eu agrego a questão também da ergonomia no meu dia a dia, que isso veio para ajudar muito, porque a gente já tem uma certa experiência pensando em situações de trabalho. Então, quando fala, o cliente faz tal atividade, eu já avaliei aquilo ali dentro da área da fisioterapia do trabalho, então eu sei quais os riscos, eu consigo fazer uma relação melhor dentro do caso desse cliente. Então, isso vem para ajudar bastante também. Quem não tem ergonomia, fisioterapia do trabalho, não tem problema, consegue trabalhar na área tranquilamente, se estudar. Concordo totalmente. Essa questão da fisioterapia do trabalho me ajudou bastante, me ajuda bastante, mas quem não tem essa experiência na área da fisioterapia do trabalho e da ergonomia, consegue trabalhar tranquilamente. Pessoal que trabalha no hospital, pessoal que está em clínica, consegue trabalhar tranquilamente. Somente com a experiência da fisioterapia, a parte de avaliação, a experiência com os clientes, isso você consegue trabalhar dentro da fisioterapia forense tranquilamente. E aos poucos, você vai agregando outras atribuições. Então, faz mais à frente uma pós-graduação de fisioterapia do trabalho, faz alguns cursos de capacitação de ergonomia, que isso vem para ajudar bastante. Mas é o que eu falo, sem estudar, sem pegar, como a gente brinca com uns outros mentores aí, desculpa o palavreado, mas se a gente não sentar a bunda na cadeira para estudar, não dá. Concordo totalmente. Né? Então, a gente tem que sentar, a gente tem que estudar, e é só assim que a gente vai evoluindo e almejando o sucesso que a gente quer. Principalmente porque as pessoas, quando eles olham para você e talvez ouçam você falando que você fez R$ 2.700 numa tarde, a pessoa só está vendo o fruto, né? Mas e a árvore até a raiz, onde tudo começou, né? Sim. Estudar, quantas horas você se dedicou, quanto tempo você se dedicou, quanta prospecção você fez, quanta porta na cara você teve. Então, é uma construção do negócio, né? Sim. Então, é possível, né? Plenamente possível, mas exige dedicação, né? Então, sim. E as coisas não acontecem da noite para o dia. Estou aí desde final de 2018, início de 2019, fazendo toda essa transição da fisioterapia para a parte da fisioterapia do trabalho e ergonomia, e aos poucos as coisas foram mudando. Se eu parar hoje para pensar como eu estou hoje,
E o que eu era há 3 anos atrás, hoje já mudou totalmente a minha forma de trabalho. Eu ainda brinco que se eu pego um documento de análise ergonômica lá de 2018, eu já tenho vergonha do que eu fiz. Eu também tenho vergonha do primeiro documento que eu forense que eu entreguei Porque lá em aos poucos a gente vai ficando mais criterioso. E hoje a gente fala, para entregar, por exemplo, uma análise ergonômica, uma avaliação ergonômica preliminar, o meu olhar para esses documentos mudou muito. Porque hoje eu olho para eles pensando que, de repente, a empresa vai sofrer um processo trabalhista. E aquele documento que eu estou entregando, ele é um documento que a empresa vai ter o seu respaldo? Então, eu penso muito nisso quando eu faço a entrega documental para uma empresa. Tá certo. Porque, de repente, pode ser que eu pegue você perita. Uma perícia judicial, de repente, é a empresa que eu fiz avaliação ergonômica do trabalho. Então, a gente não vai ter que declinar. Então, eu penso sempre assim, que eu tenho que fazer um bom documento para dar todo esse respaldo. Tanto na fisioterapia do trabalho, quanto na fisioterapia forense. E a nossa frase é, seja tão bom que não possa ser ignorado, né? Sim. Impugnar jurisconsultor. É isso aí, mas faz muito parte. Obrigado. Hoje a gente falando, né, em si, estou trabalhando mais a parte da jurisconsultoria, assistência técnica estou fazendo também. A questão de fazer o cadastro no tribunal, eu estou segurando um pouquinho mais. Eu queria ter um pouco mais de experiência, segurar um pouquinho mais, mas a minha meta já é para, já em meados aí do ano que vem, fazer o cadastro. Já entrei ali, já pontuei quais são os documentos que a gente vai precisar para fazer todo o cadastro. Então, eu já vou me organizar para que o ano que vem eu faça esse cadastro no tribunal, começar todo o trabalho de prospecção. Já peguei para ser perito. Já peguei todas as varas do trabalho aqui da região, vou tentar em algumas e começar o trabalho aí do zero. Né? Começar do zero. Que vai ser uma nova etapa aí desse trabalho dentro da fisioterapia forense. É isso aí, faço votos que tu vença valendo aí nessa sua caminhada aí. Rita, muito obrigado, foi incrível conversar com você, foi incrível conhecer a tua história e também das sacadas que você teve em relação a como apresentar o seu trabalho. Isso você só teve porque você estava em campo e estava praticando e estava vendo as objeções do cliente. Né? Você estava analisando ali qual que era o que estava falhando a sua voz ali na sua apresentação. E é como eu digo, se você não entra em campo, você não consegue, né? Você não tem como fazer isso. Então foi incrível e queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Café com o Perito e você dispor do seu precioso tempo para conversar com a gente aqui. É isso, eu que agradeço aí o convite, fiquei... Até quando você me chamou, vamos gravar um Café com o Perito, eu falei, ai meu Deus, mas eu comecei agora, eu tô começando a caminhar, né, tem 3 meses aí, eu falei, mas vamos lá, vamos encarar mais essa. Mas a nossa ideia do Café com o Perito é a história de sucesso, como é que você venceu, né, para que outras pessoas que assistam aqui entendam que dá para fazer. Sim. Aqui o Café a gente tem os que venceram como perito, né, tem aqueles que venceram como assistente, como jurisconsultor, e aquela frase que eu digo também para nós, a vitória de um autoriza a vitória do outro. Se eu venci, a minha vitória autoriza a sua. Agora você está mostrando, você venceu. A sua vitória autoriza a do próximo, e assim a gente vai seguindo na nossa comunidade. E conforme a maré vai subindo, todos vão juntos. Todos os barcos sobem juntos. Exatamente. Valeu, Rita, muito obrigado e... Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima. Até.